nossa série, aí, Histórias pelo Caminho, né? A gente aprendendo algumas verdades, alguns ensinos de Jesus aí por meio das suas parábolas. Então eu queria que nós continuássemos, né, aí dentro dessa série, que nós abríssemos nossas Bíblias lá em Mateus 13. Né? E de fato, o sábio, ele está correto quando lá em Provérbios ele diz que os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Né? E por diversas vezes a gente já ouviu falar, ou pelo menos algo semelhante, que o coração do homem é como se fosse uma caixinha de surpresas. Né? E realmente é, né? Porque aos nossos olhos humanos nós não sabemos, nós não compreendemos o que está no coração do outro. Né? Entretanto, Deus ele conhece muito bem porque Ele sonda os nossos corações. Né? A palavra dele também ela é capaz, né, de penetrar nos nossos corações a ponto de discernir, né, as intenções e os propósitos dele. Então, hoje, seguindo aí a Mateus 13, a série que nós estamos trabalhando, Histórias pelo Caminho, eu queria então falar a respeito da tão famosa parábola dos solos. Aí você, parábola dos solos? Parábola dos solos. Né? Na verdade, ela é mais conhecida como parábola do semeador, só que a principal ênfase da parábola, na verdade, está no solo. Né? Então, ela também é chamada de parábola dos solos, talvez melhor chamada assim, né? Onde a semente cai. Essa vai estar a ênfase. Vamos ler, então, o nosso texto? Do 1 ao 23. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou à beira do mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outros 100, outros 70 e outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam os ouvidos, nem entendam o coração, nem convertam, nem os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e produz 100, outro 70 e outro 30. Pai, obrigado pela sua palavra, porque
é o próprio Senhor falando aos nossos corações. Nós te pedimos que nesse momento o Seu Espírito esteja agindo, né, de modo que a gente grave a Sua verdade no nosso coração e então as nossas vidas sejam transformadas. Pedimos que o Senhor fale conosco neste momento. Então, as nossas vidas sejam moldadas de acordo com o Seu caráter. Em nome de Jesus, amém. Jesus ele está se valendo então aqui de uma parábola, mais conhecida como parábola do semeador. E quando a gente está falando de parábolas, né, ela era uma linguagem comum na época de Jesus. Mas não era somente algo comum na época de Jesus. Na verdade, o uso de parábolas, né, desse recurso literário, ele já é usado desde a antiguidade. Nós temos parábolas, por exemplo, no Antigo Testamento. 2 Samuel 12, quando a gente vê Natã confrontando o profeta Davi por conta do pecado de Betseba e Urias ali, né? Ele começa a repreensão dele, a confrontação dele por meio de uma parábola. Isaías 5 tem a parábola da vinha, em Jeremias 18 nós temos a parábola do oleiro. Inclusive tem aquela música: eu quero ser amado como um vaso nas mãos. Aí eu não vou parar de cantar porque vocês vão falar que eu estou imitando meu pai. Mas provavelmente essa música tenha sido inspirada, certamente um dos textos foi esse. E aí então, por volta do 1º século, esse período onde Jesus está vivendo e pronunciando as suas parábolas, era uma prática muito comum entre os rabinos. Eles se valiam de parábolas quando eles entravam em confrontos com outras seitas, e então, para que o público não notasse as palavras agressivas ou os termos, as ideias, as motivações erradas que eles tinham, ou a agressividade que um tinha com o outro, eles falavam por meio de parábolas. E aí então, seja isso com outros rabinos, outras seitas, mas também às vezes com a plebe, também eles se valiam disso. E frequentemente, depois dessa utilização de parábolas, eles se juntavam com seus discípulos e explicavam exatamente o que eles estavam querendo dizer. Até o contexto aqui do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai usar parábolas basicamente para ilustrar algum ensinamento, de forma que o próprio contexto vai trazer luz para aquela parábola e eles vão compreender o que está sendo dito. O que Jesus está usando a parábola é para trazer a luz para a compreensão. E a parábola, na verdade, ela tem duas funções. Uma é trazer luz, trazer compreensão, ilustrar. A outra é ocultar. E até o capítulo 12 de Mateus, a gente vê essas parábolas sendo usadas basicamente para ilustração, trazendo um ensino obscuro, de difícil compreensão, para uma história tangível, que seja facilmente compreendida a todos os que ouvem. Só que agora, a essa altura aqui de Mateus 13, Jesus ele começa então a dirigir-se às multidões agora somente por parábolas. É isso que fala o versículo 34 desse capítulo. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Então, a partir do capítulo 13 de Mateus, agora Jesus, com a multidão, ele só vai falar por meio de parábolas. Conteúdo teológico a respeito dele, coisas a respeito do reino, tudo isso era passado para os seus discípulos por meio de parábolas que estavam ali em meio à multidão. E de fato, a parábola de Mateus 13, ela realmente estava direcionada aos discípulos, e não exatamente para todos da multidão. Afinal de contas, o contexto de Mateus 11 e 12 é justamente de uma rejeição do povo de Israel para com o Messias. Então, eles desprezaram essa mensagem de arrependimento, a conversão, e agora então Jesus ele está inserido nesse meio, foi rejeitado pelo povo que deveria recebê-lo. Cristo começa então a lidar com essas multidões incrédulas, com seus corações endurecidos por meio dessas parábolas. O texto aqui de Mateus 13,
ele vai indicar que essa parábola ela está sendo proferida no mesmo dia em que a autoridade dele, divina, foi questionada pela liderança judaica. Afinal de contas, o 13 começa no mesmo dia. Dia de quê? O capítulo 12. O capítulo 12, por exemplo, no 22, a gente vê a blasfêmia, e o finzinho ali a gente vê Jesus sendo rejeitado pela sua própria família. E aí, então, a liderança ela vai pedir também um sinal, mais um sinal, porque eles queriam ver, na verdade, os grandes feitos, os prodígios, e aí Jesus fala, chega, para vocês agora, o único sinal que lhes resta é o sinal de Jonas, que representava, então, a ressurreição de Cristo. E aí, como eu disse já, um fato desanimador no final do capítulo 12, a própria família de Jesus o rejeitando, e então a gente vendo que para pertencer ao reino de Deus, os laços sanguíneos não são suficientes. Você pertencer ao povo judeu, pertencer ao povo de Israel, não é suficiente para que você seja aceito por Deus, senão tão somente por meio de Jesus Cristo. Neste mesmo dia, então, Cristo sai, aí ele vai à beira do mar, e então a multidão o cerca. E devido a isso, então, Cristo, ele se afasta, vai então para um barco, e aí, isso me faz lembrar as aulas com o pastor Jairo lá no Nutra. Não tem nada a ver, ele tem algum problema na coluna, mas as aulas são sentadas. Quem fez aula com ele está fazendo, ele fica normalmente sentado. E aí isso era uma posição natural de um rabino ensinar na época de Cristo. Era uma posição onde o rabino então sentava e começava a proferir então o seu ensino, a sua sabedoria. Jesus pode ter sentado por essa razão. Por outro lado, quem estava na viagem, por exemplo, do Rio Abacaxis comigo e me viu entrando num barco, viu que o barco ele chacoalha todo, e aí uma posição confortável para se estar dentro do barco é sentado. Então Jesus ele deve ter sentado justamente pela sua posição de rabi. Mas, por outro lado, havia uma questão de conforto por conta dessas ondas também, uma curiosidade a respeito. E então Jesus ele começa a falar a parábola. A parábola começa a contar então que saiu um semeador a semear. E provavelmente esse semeador que está semeando nesse contexto seja o próprio Cristo. Embora também seja aplicado a todos aqueles que vão espalhar a respeito, espalhar também essa semente, que essa semente claramente, principalmente por Marcos 4,14, que fala que o semeador semeia a palavra. Então, essa semente que está sendo semeada pelo semeador é a palavra de Deus, é a mensagem do reino. E enquanto lançava essa semente, e aí esse texto aqui ele é muito ilustrativo, a gente consegue visualizar a cena do campo, e aí o semeador com a sua bolsinha de sementes, ele pega a semente e joga, lança a semente. E então a primeira parte dela cai à beira do caminho. Naquela época as propriedades não se dividiam exatamente com cercas, e muitas vezes as pessoas faziam caminhos por entre essas propriedades. E aí a gente vê, por exemplo, às vezes numa praça, às vezes algum terreno que é usado de passagem, que justamente onde as pessoas andam caminho, aquela grama morre, aquele mato morre, a plantação morre, e então aquela terra fica batida e nada nasce ali. As sementes elas não penetram na terra, e simplesmente aquelas sementes elas vão ser pisadas, ou como diz Lucas 8,4, o texto paralelo aí a respeito da parábola do semeador, pode ser também comida por aves. E então, o semeador pega um outro punhado agora das suas sementes e lança mais uma vez. Só que agora ela cai em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então logo ela brota, porque a terra não era profunda. Mas aí quando vem o sol, as plantas queimam, e elas não têm profundidade, raiz profunda, para que elas sobrevivam à escassez, à estiagem. No território da Palestina, geralmente os terrenos lá eles são muito rochosos. E aí a gente imagina um terreno rochoso, normalmente a gente imagina aquele montoado de pedra. Mas não é exatamente isso, apesar de alguns lugares serem assim. Vai ser uma boa oportunidade a viagem para conhecer se é isso mesmo, tá? Faz ficar propaganda, tá, irmão? Aí,
qual que é a ideia do solo pedregoso? Né? Há uma camada de terra. Né? O semeador ele pode até trabalhar essa terra, tombar ela, preparar, adubar. Né? Ele consegue abrir algum tipo de sulco ali para que aquela semente seja penetrada naquele lugar. Entretanto, logo embaixo, depois de uma fina camada de terra, então há o solo pedregoso. Né? E essa pedra ela ajuda a acumular água ali também. Então, a pouca água, às vezes, que cai ali, ela já é suficiente para que essa semente brote. Mas aí, quando vem o período de estiagem, a planta ela não consegue se desenvolver, né, desenvolver suas raízes, ao ponto de que ela possa alcançar, buscar água, né, em lugares mais profundos. E então, vem o sol e as queima. Né? As raízes não são profundas, né? Elas não têm alimento, então ela seca. O semeador, então, pega outro punhado e lança suas sementes. Né? Alguma parte delas também agora cai entre espinhos. Né? Esses espinhos que cresceram e então sufocaram as plantas. Né? Parte da semente, então, cai ali entre arbustos, né? Que provavelmente impede ela de receber sol, dependendo, às vezes, da própria irrigação. Então, ela não consegue a nutrição necessária para que ela se desenvolva. E ela também, então, ela simplesmente não vem a produzir. E então, mais uma parte dessas sementes é lançada pelo semeador. Né? E essa sim agora cai em terra boa e ela dá então uma boa colheita. Né? A 100, a 70 e a 30 por 1. Né? E então agora a semente sim, ela encontra a terra fértil, né? Com nutrientes necessários, com a profundidade necessária, com a exposição ao sol necessária. Né? Para que então ela possa crescer forte e então produzir muito fruto. Né? E Jesus diz, então, aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Em meio a isso, né, muito provavelmente após o pronunciamento dessa parábola, não no momento exatamente, os discípulos questionam a Jesus, né, a respeito do porquê está sendo proferida, porque ele tem falado com as multidões por meio de parábolas. Né? E aqui a gente vai encontrar o que a gente chama de estrutura sanduíche. Né? Parábola, questionamento, e aí a explicação da parábola, retoma a parábola. Por diversas vezes a gente vai ver isso, principalmente nas parábolas. A parábola anunciada, os discípulos perguntando, e então Jesus explicando o que significava essas parábolas. Jesus lhe responde então que havia alguns mistérios que não podiam ser entendidos por aqueles, e assim como o profeta Isaías disse, tendo os olhos, eles não veem, tendo ouvidos, eles não ouvem, nem entendem. E então, essa profecia é cumprida, lá de Isaías 9, aqui também no tempo de Jesus. Esses ensinamentos eles só poderiam ser compreendidos para aqueles que haviam, então, sido revelados, esses mistérios do reino dos céus. E a expressão dos mistérios do reino do céu, ela dá a entender que o que está sendo revelado para os discípulos aqui são algumas realidades do que estão por vir. Não necessariamente a respeito agora da pessoa de quem Jesus é, da natureza de Deus, mas o mistério que está sendo revelado então por meio da parábola do reino, que é a vinda então desse reino na história, em adiantamento então da sua manifestação apocalíptica, do fim dos tempos da qual nós aguardamos ainda. Jesus agora, então, ele vai explicitar, por meio dessa parábola que há 4 tipos de corações, e as formas como a palavra é recebida. E por meio desses 4 tipos de corações, Jesus vai dizer que o coração do homem ele é revelado pela forma de como ele recebe essa palavra e como ele produz também frutos a partir dela. Então, nós vamos ver esses 4 tipos de coração. Versículo 19, nós vemos a explicação do primeiro solo, ou o primeiro tipo de coração, que é o coração endurecido. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O próprio Jesus ele começa então a explicar essa parábola, e ele explica que essa então que caiu ao solo, o chão pisado, a terra endurecida é aquela, então, que não entende a mensagem. Aí o que acontece? O maligno vem
e arranca aquilo que foi semeado no coração. Essa mensagem aqui certamente é aquela mensagem, aquele homem que é indiferente à mensagem do Evangelho, ao amor de Deus. Ele se conforma à rotina do dia a dia, ao vai e vem de pessoas, ele vai vivendo simplesmente como a vida se dá. Deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz a música. O coração endurecido, ele está satisfeito por ele mesmo. Simplesmente eu mesmo sou suficiente por mim, não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu estou agarrado aos meus hábitos, eu estou escravo da minha rotina, eu sou orgulhoso às vezes da minha crença que eu mesmo criei. Esses dias eu até ouvi no rádio uma moça falando, eu acredito em Deus, cada dia é um Deus diferente, mas eu acredito em Deus. Ela falou exatamente essas palavras. Ela está satisfeita, assim, um coração endurecido. E muitas vezes a própria falta da crença também vai ser motivo de orgulho de alguns corações endurecidos. E a essa pessoa, então, falta compreensão, falta discernimento espiritual. Ela vai escutar um sermão, ela vai escutar uma exposição da palavra, ela vai escutar a boa nova do Evangelho de Cristo, mas sem efeito algum no seu coração. A semente, então, é lançada e rapidamente Satanás, o maligno, ele tira, ele rompe dali por meio, seja diretamente pelo sistema que ele rege, às vezes pelos desejos da nossa própria carne nos influenciando. E então logo a gente se esquece, aquela semente que simplesmente não germina. A pregação do Evangelho, ela vai se assemelhar muito ao trabalho do semeador. Na nossa proclamação nós encontraremos muitas vezes, certamente já nos deparamos com isso, com corações endurecidos, com corações insensíveis, mas cabe a nós continuarmos, perseverarmos em proclamar a mensagem do Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas agora olhando para o seu coração, como que você reage diante da exposição da palavra de Deus? Será que você tem se preocupado? Será que você tem refletido, avaliado qual é a condição da sua própria alma? Tem algo dentro de você que quando você ouve a mensagem do escândalo da cruz, Deus morrendo na cruz, por amor a mim, por conta do meu pecado, será que isso traz algum sentimento ou simplesmente eu ajo com indiferença com isso? Não podemos também ser inocentes, quando a gente anuncia o Evangelho. Ou melhor, não inocentes, mas negligentes, talvez, a melhor palavra. Porque diante de um coração indiferente, Satanás, ele astutamente pode arrancar aquelas palavras que foram lançadas, distorcê-las, enganá-las, fazer esquecer com outras coisas, e aí às vezes aquela pessoa, e às vezes pode ser o seu caso, esquece rapidamente. Esse é o primeiro coração, o coração endurecido. No versículo 20 e 21 nós vemos o segundo coração. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Jesus diz que, quanto então ao que foi semeado no solo pedregoso, é esse então que ouve a palavra e logo recebe com alegria, só que o que acontece? Vem as tribulações, vem a perseguição e aquela plantinha seca. O coração superficial, ele vai ter uma resposta imediata à palavra de Deus. Às vezes a gente até se contagia, com aquilo que está acontecendo. Só que muitas vezes pode ser que aquela decisão não tenha sido refletida, pensada, com profundidade, sabendo o compromisso que aquela pessoa está assumindo. Não necessariamente que não seja verdadeiro, mas é algo que precisa ser aprofundado. Este é, então, aquele que ouve a mensagem, no calor do momento, toma a decisão, só que logo ele se deixa levar pela própria emoção, ou se deixa de se levar pela emoção no lado aí, da transformação de vida, mas aí se frustra com outras coisas,
e simplesmente aquela decisão parece que foi passageira, né? Este abraça então com alegria, mas ele no fundo ele não entendeu, né? Apenas por se tratar de às vezes uma novidade, às vezes agradar uma pessoa, fazer parte de um grupo, muitas vezes pode ser por conta disso, né? E o coração pedregoso, ele representa então aqueles que vivem e reagem na superficialidade, né? O coração superficial, ele não tem então a raiz em si mesmo, né? Mas ele é convencido às vezes pela sua própria conveniência, não avaliou sua decisão de se tornar um discípulo de Cristo. Aí mais adiante, quando vem uma perseguição, quando vem uma provação por causa do Evangelho, aí o que acontece? Esse simplesmente se torna inútil para o reino, tá? Ele se torna alguém totalmente improdutivo. E veja, lá em 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Tá? Se a gente vive piedosamente em Cristo, então nós temos a certeza que seremos perseguidos. Agora, se a nossa vida, no nosso dia a dia, não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição, é um sinal de alerta. Tá? É um sinal de alerta. Elas, embora pareça, né, que esteja pronto, um coração pronto, quando vem então a perseguição, né, a hora que vem aquelas pessoas te acusarem, que vem então chacotarem, ou às vezes até colocar mesmo a sua vida em risco. Em alguns contextos, essas pessoas elas simplesmente vão para lá, né? E aqui, na minha versão, a outra palavra que tenho aqui é tribulação, né? Algumas vão falar provação, mas eu gosto muito da palavra angústia, né? Que algumas versões trazem também, né? Comunica bem o que está sendo querendo dizer nesse texto. Né? Você pode até tentar fugir da perseguição, e às vezes pode ser que você até consiga, mas a angústia, né, ninguém consegue fugir, faz parte da vida humana, né? Não há dinheiro, não há poder, não há status que te livre da tribulação, que te livre do dia mau, né? E a gente nota, a perseguição, ela é um fator externo, a angústia é algo interno, faz parte do nosso ser, né? Não importa o quanto dinheiro você tem, se você tem o melhor convênio, se você tem o melhor hospital, mas quando a doença aparece em você ou na sua família, você tem que lidar com a angústia. Isso é para pobres e para ricos, né? Para poderosos ou para pessoas mais humildes. E aí, olhando então para esse texto, né, o coração que é plantado então a semente no solo pedregoso, quando vem então esses momentos de tribulação, quando vem o momento de perseguição, ele simplesmente deixa a fé de lado, no mínimo escondido, tá bom? Agora, olhando para o seu coração, tá? Como tem sido aí a sua reação diante das provações, né? E quando surgem perseguições na sua vida por conta da palavra, né? Eu tenho realmente agido como um discípulo de Cristo, né? A minha vida tem produzido, mesmo quando eu me encontro diante de perseguições, de momentos de angústias, de provações, né? Será que eu tenho produzido perseverança diante das provas, como diz Tiago? Né? Você tem tido a alegria de ser cristão, mesmo quando as coisas não andam bem, ou às vezes não tem motivo para sorrir, né? Eu estou satisfeito com a mensagem que eu ouvi, né? E esse é o coração superficial, né? O coração endurecido, o coração superficial. E o terceiro coração que nós encontramos no 22 é o coração ocupado, né? O coração ocupado, ele é sufocado pelo brilho deste mundo, né? E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Esse coração, então, é aquele que ouve a palavra, né? Mas aí os cuidados, né, do mundo acabam prevalecendo acima da sua própria fé, né? O mundo fala mais alto do que o Evangelho tem falado ao coração,
né, ao seu chamado à dependência de Deus. E o coração ocupado, então, ele vive dividido entre dois senhores, tá? Agradar a Deus ou ser amigo do mundo, né? E nós devemos decidir a quem servamos, a quem vamos servir, a Deus ou ao mundo, né? Ele dá mais valor à efemeridade, às coisas passageiras dessa vida, né, do que a riqueza que nós teremos então por toda a eternidade. E o que acontece? A semente logo sufoca, pois ali há muitas outras coisas que estão concorrendo, né, esse mesmo espaço para que essa planta cresça saudavelmente e então ela possa produzir frutos. O que há de mais valor na vida para você? Dinheiro, poder, relacionamentos, né, coisas passageiras? Sobre qual perspectiva você tem vivido? Você tem esperado aquilo que está por vir? Você já tem desfrutado da eternidade hoje? A nossa vida eterna não começa quando morrermos ou quando Jesus nos ressuscitar, mas a nossa vida eterna ela começa no momento que conhecemos a Cristo, porque esta é a vida eterna. João 17, se não me engano, versículo 2. Os tesouros, você tem acumulado tesouros aqui nesse tempo presente, tesouros que são bens que simplesmente a traça, o fogo, a ferrugem, simplesmente vão destruir tudo isso. Ou vocês têm acumulado tesouros que vão dar frutos, que vão se acumular por toda a eternidade. E cuidado, a gente não pode subestimar os nossos inimigos. Satanás, ele é astuto. O sistema desse mundo ele é sufocante e a nossa carne sempre nos engana. Nós fomos chamados para algo muito além do que simplesmente acumular coisas. Nós fomos reconciliados com Deus e fomos convocados para o ministério da reconciliação. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? A nossa pátria está no céu, o nosso bem maior está no céu, a nossa herança está no céu. A gente não pode deixar que o nosso coração se sufoque com as coisas desse mundo. O nosso coração hoje ele está vivificado com algo que tem valor eterno, pelo próprio Deus. Esse é o coração ocupado. Vimos o coração endurecido, coração superficial, e agora o coração ocupado. E finalmente chegamos no coração frutífero, que é aquele que recebe então a palavra e produz fruto. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, dá fruto e produz 100, outros 70 e outros 30. Finalmente, então, é semeado a semente na boa terra. Então, essa terra, essa semente, ela cresce, ela se desenvolve e então ela começa a produzir. Ela dá colheita de 100, ela dá colheita de 70, de 30 por 1. E este, então, quem é? É aquele que não simplesmente só ouve a palavra, mas é aquele que ouve a palavra, mas internaliza no seu coração. É o coração que está aberto, é o coração que está disposto, é o coração que está com o firme propósito de obedecer, então, a Deus. A mensagem ela é praticada e, consequentemente, a partir dela, então, é produzido fruto aí segundo a proporção que Deus dá para a sua vida. Como tem sido o seu coração? Ele está disposto, ele tem estado aberto, quando a mensagem é pregada, quando eu leio a Bíblia na minha casa, quando eu estou no grupo pequeno, quando eu estou assistindo uma mensagem, como o meu coração tem reagido quando eu ouço a palavra de Deus? Você tem praticado as verdades que você tem ouvido? A gente vem domingo após domingo aqui, ouvimos bons sermões, mas não basta simplesmente ouvir, não basta simplesmente vir aqui. Não basta simplesmente só, apesar de ser uma grande coisa, tá bom? Mas só a leitura da Bíblia, sendo que eu não aplico, não trago aquilo para que seja produzido vida, para que seja então transformado a minha vida. Tá? Tem produzido fruto na proclamação do reino de Deus, quando nós anunciamos o reino, os valores do reino, quando eu vivo os valores desse reino.
né? Uma variedade de reações nós vamos encontrar na receptividade dessa mensagem, né? Como exemplo de corações endurecidos, onde não vai ser produzido efeito algum, né? Nós teremos corações superficiais, né? O qual eles vão tomar então aquela decisão da mesma forma superficial, né? Mas a hora que vem perseguição, a hora que vem angústia, bate aquela frustração e ele simplesmente deixa de produzir. Nós vamos nos encontrar com corações ocupados, né? Coisas que concorrem com a mensagem do Evangelho, aquilo não é prioridade para a vida dele naquele momento, né? E o brilho desse mundo, da efemeridade desse mundo, das coisas passageiras, simplesmente deixa ele, né? Deixa a mensagem de lado e então não produz, né? E por último, a gente certamente encontra corações produtivos, né? Que estão dispostos a obedecer, por consequência, a frutificar, né? Sabendo que Jesus está falando, Ele sabe quais são os tipos de corações que vamos encontrar. Cabe a nós falar, né? E aí então orar: Senhor, que os corações que eu encontro sejam corações realmente transformados, né? Corações preparados para a transformação, na verdade, para que receba a sua mensagem e a acolha da maneira correta. Me dê sabedoria para comunicar da maneira adequada, né? Para que a hora que tomar aquela decisão, essa decisão seja tomada realmente com reflexão e responsabilidade. Então, a minha oração, né, diante desse ensino de Jesus, né, que o coração do homem é revelado pela forma que recebe a palavra de Deus e produz frutos, é para que a palavra de Deus, então, ela realmente opere no nosso coração, né, a vontade de Deus, e que nós possamos estar sempre atentos, né, ao Espírito Santo nos sondando, né, a fim de observar que se existe algo de errado, né, se existe algo que está competindo com a mensagem do Evangelho no meu coração, simplesmente eu tire isso, né? E como diz lá Provérbios 4:23, né? Que nós possamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede então as fontes da vida, e que assim então pela graça de Deus nós possamos dar fruto, muito fruto, né? Conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, da forma como ele determinou, e tudo isso também para a sua própria glória.